Oi, Gabriel, tudo bem? Eu queria resolver de novo aquele exercício que a gente fez na quinta-feira, que foi a dúvida que você me perguntou, né? Tinha um exercício que ele dava o f de x, só que ele não dava o f de x explicitamente, ele dava a função f implícita, né? É uma composição da f com uma outra função dá esse 4x mais 2. E aí ele perguntava outras coisas, só que isso daqui não me interessa agora, tá? Eu quero focar aqui, tá? Eu vou mostrar uma outra técnica de resolver isso, porque o que a gente fez foi achar f de cabeça. Suponha que essas relações não fossem mais difíceis e não desse para achar de cabeça, como que a gente faz para achar a f, tá? Se envolvesse, por exemplo, cosseno, log, se tivesse x ao cubo, ao quadrado aqui, e aí talvez não desse para a gente achar de cabeça. Essa daqui foi fácil achar de cabeça, né? Faz de conta que de alguma forma, em algum exercício, a gente precisa descobrir quem que é f de x. Faz de conta que a gente precisa, né? Então a gente está interessado em descobrir f de x a partir desse daqui. Nessa daqui foi fácil, porque a gente viu que se a gente pegasse o 2x menos 1, multiplicasse por 2 e depois somasse 4, daria exatamente isso, né? Daria 4x mais 2. Então o procedimento para achar f de x é multiplicar por 2 e somar 4. Então a gente descobre a f meio que de cabeça, né? Por inspeção visual a gente consegue descobrir a f. Mas se fosse mais complicado, aí talvez a gente não conseguiria achar f. Desse jeito é bem rápido, você viu que é rápido, né, achar f, só que nem sempre vai ser possível. Então o que eu queria passar para você agora seria como fazer isso de uma forma mais rápida. Qual procedimento a gente pode usar para fazer de uma forma mais rápida para o vestibular? Então seria uma decoreba, né? Qual que seria esse procedimento? Você vem aqui, 2x menos 1, até escrever aqui, ó, procedimento decoreba. E depois eu explico o que está por trás dele, que é a parte que não é decoreba, tá? Você tem então um f de 2x menos 1 igual a 4x mais 2. Você vai pegar esse carinha aqui, que é o nosso problema, é o que está estranho, né? O resto não está estranho. Você chama ele de y, por exemplo, tá? Você vai fazer uma substituição de variáveis, tá? Você está renomeando. Tá? Ou seja, você está dizendo que y é 2x menos 1. Então, vou reescrever aqui. O que eu estou dizendo é f de y é 4x mais 2. Só que agora eu estou dizendo que a função f depende de y e não mais de x. Então, do lado direito deveria aparecer y, ou qualquer outro símbolo que tivesse aqui. Então a gente tem que trocar esse símbolo x, que agora é estranho e não aparece do lado esquerdo, dentro do parênteses, tem que trocar por y. Não simplesmente apagando, usando essa relação. A gente pega o x, que a gente vai ter que trocar, e isola. Ele vai ficar escrito em função de y. Então esse novo x eu substituo aqui no lugar desse. Então fica 4 vezes y mais 1 dividido por 2, mais 2, que é esse 2 aqui que está somando. Corto 4 com 2, fica 2 aqui. E 1 aqui. Fica 2, efetuando a distributiva, fica 2y mais 2 mais 2. Então isso é 2y mais 4. Olha a semelhança entre f de y, 2y mais 4, para esse daqui. É só renomear agora de y para x de novo. Repara que nesse último passo, eu estou só renomeando também. Renomear de y para x. Não significa que eu estou igualando o x com y, porque a verdadeira relação entre x e y é dada por essa substituição. Substituição de variáveis. Tá? Esse aqui é a técnica, que é achar a função f explícita, que é essa daqui, através da definição da f implícita, que é essa daqui. Então, essa daqui é a f explícita. Essa aqui é a f
implícita. Tá? Então você faz uma substituição de variáveis, chama 2x menos 1 de y, então eu troco isso por y, copio o resto. Agora, como aqui apareceu y, aqui do lado de cá tem que aparecer y também. Então eu descubro quem que é x em função de y, isolando o x aqui e trocando ele aqui. Então aqui vai ficar em função de y. Ou seja, f de y é igual a 2y mais 4. Agora está do jeito que precisa ser. Se eu estou dizendo que a f é uma função que depende desse símbolo, esse símbolo tem que aparecer na definição da função. 2y mais 4. E aí eu simplesmente troco y por x. E aí o que eu estou fazendo nesse último passo, cuidado, eu só estou renomeando, eu não estou igualando x com y de novo, porque a verdadeira relação entre eles é essa. Aqui eu estou usando aquela ideia do monstrinho. F do monstrinho é 2 vezes monstrinho mais 4, e eu quero chamar o monstrinho de x agora para definir a f. Tá? Então desse jeito é o procedimento para você descobrir quem que é a função explícita a partir da função implícita f. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Essencialmente, o que eu estou fazendo daqui para cá, agora é a parte da explicação da decoreba. Tá? O que eu estou fazendo daqui para cá é achando a inversa dessa função. Tá? Lembra dos 3 passos para achar a inversa? A gente... como é que era mesmo? Eu não vou lembrar, tá? Porque é decoreba e eu não uso aquelas coisas. Mas era mais ou menos assim. Você tinha uma função, digamos... g de x é igual a 2x menos 1. E aí você chamava g de x de y, troca y por x, isola y, e aí você chama isso daqui da sua inversa de x. Tá? Então repara, antes eu tinha uma função que era 2x menos 1, que era g. Agora eu tenho uma função que é y mais 1 sobre 2. Aqui eu não fiz aquele passo, né? Isso daqui seria a g menos 1 de y, e teria que renomear y por x, e aí ficaria exatamente igual a isso. Tá? Então, com exceção da nomenclatura que aqui está y e aqui está x, repara que daqui para cá o que eu fiz foi achar a inversa. Do mesmo jeito que daqui para cá o que eu fiz foi achar a inversa, tá vendo? Aqui é o símbolo mais 1 dividido por 2, símbolo mais 1 dividido por 2. Aqui é o símbolo vezes 2 menos 1, símbolo vezes 2 menos 1. Então daqui para cá o que está envolvido é a inversa. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar, daqui a pouco você vai ver por que eu estou falando isso. No fundo, a explicação dessa decoreba é o seguinte: o que eu tenho aqui nesse 2x menos 1 é uma função, uma outra função de x, que é a g de x. Então, eu tenho, na verdade, um f de g de x igual a 4x mais 2. E do mesmo jeito que aqui eu disse que se o f depende de y, o y tem que aparecer na direita, aqui também vale. Se o f depende desse símbolo g de x, o g de x tem que aparecer aqui. Mas quem que é g de x? G de x é 2x menos 1. Então, você isola o x. Se o g de x é 2x menos 1, o x vai ser g de x mais 1 dividido por 2. E você troca no lugar desse x. E aí, no final das contas, vai ser 2g de x mais 4, simplificando tudo. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui a gente está entendendo o que está acontecendo. Tá? É a mesma coisa, só que aqui eu chamei de y, aqui eu chamei de g de x. E aí você troca o g de x por x e finalmente chega nessa parte aqui. Tá bom? Uma última coisa que não tem muito a ver com isso é a parte de inverter função, né? Que, como você entende, né, bem, talvez isso daqui tire alguma dúvida sua, que não tem muito a ver com isso daqui, tá? Então, de conta que você tem uma função que leva o x num y. Vamos, ao invés de falar esse y, vou colocar esse 2x menos 1, que é essa função g, né? A g pega o x e leva num 2x menos 1, que é a mesma função que a gente está falando aqui.
É um exemplo. Então a gente diz que existe uma g-1, vai existir a g-1, que vai fazer o inverso, que ela vai pegar o 2x-1 e levar no x. Né? Matematicamente existe a g, escrevendo isso matematicamente a g pega o x, leva no 2x-1, e a g-1 é uma outra função que a gente diz que existe, mas não sabe quem é, que ela vai pegar o 2x-1, esse número, e levar no número x. Tá? E existe um teorema que diz que existe a g-1 se a g for bijetora. E nesse caso a g é bijetora. Então vai existir a g-1. Tá? A g você pode definir de R em R, que mesmo assim ela é bijetora nesses dois domínios. Tá? Qualquer função linear é bijetora. Tá? Vai formar uma linha no gráfico e vai ser bijetora. Tá? Ela pega de menos infinito a mais infinito, pega de menos infinito até mais infinito, não repete porque ela não faz isso daqui, né? Ela passa num teste da reta horizontal, então a inversão dela vai ser bonitinha. Tá? Muito bem. Eu quero achar a g-1. Como é que eu acho a g-1? Eu sei que esse número aqui, eu vou chamar ele de y para facilitar. Tá? E esse y é o g de x. Né? É o nosso g de x. E aqui é o g-1 de y. Também para facilitar. Tá? Então a minha ideia é achar a g-1. Eu tenho a g-1 e eu quero achar quem que é ela em função de um símbolo só, em vez de achar em função de uma fórmula. Bom, a g-1 de y é igual a x. Só que quem que é x? Aqui do lado tinha que aparecer o y, né? Tinha que aparecer alguma função de y. Porque se eu estou falando que a g-1, que é uma função, depende de y, tem que aparecer y aqui do lado. E aí a gente olha para essa relação. 2x menos 1 é igual a y. Então, isolo x, y mais 1, dividido por 2. Repara que é o que a gente fez lá na frente. É o que a gente fez aqui. É o que a gente fez aqui. Né? É tudo a mesma coisa. Tá? Então, troca esse x por y mais 1, dividido por 2. Então, a gente já tem a definição explícita da inversa. Y mais 1 dividido por 2. Tá? E aí, se você quiser, você renomeia o y para x agora, a fase de renomear. Tá? Beleza? Então, se aqui tinha um y, se a função g-1 vai transformar o y no y mais 1 dividido por 2. Tá? Bom, então é isso. E aí fica fácil resolver o resto, né? Uma vez que você tem a f, você pluga o g no argumento da f, fica 2g mais 4. Né? E aí você iguala isso a isso, e aí você sabe que 2g de x mais 4 é igual a isso, então você isola o g de x, que é o que ele perguntou, e a gente tinha encontrado que era x ao quadrado menos 4. Tá? Mas o difícil então era achar f, e agora você entendeu como que você vai fazer, qual o procedimento que você vai fazer para achar a f explícita de qualquer relação, porque se for mais difícil, vamos dar um exemplo? Por exemplo, faz de conta que você tem o f de 3x mais 5 é igual a x ao quadrado. Tá? Qual que é o cuidado que eu tive aqui ao fazer? Eu não sei nem se isso daqui vai dar certo, tá? Qual que é o cuidado que eu tive? Aqui dentro eu pus uma função que eu sei que tem inversa. Tá? Aqui fora não. Por quê? Por que tem que ser uma função que eu sei que tem que ter inversa? Porque ela é a nossa g de x, né? Que a gente, na verdade, é esse y que tem que achar a inversa dela. Eu preciso achar a inversa dela para substituir no lugar desse x. Se eu colocar uma função que não tem inversa sempre, eu não vou conseguir substituir nesse x. Só vai funcionar para um determinado intervalo onde essa função é bijetora. Tá? Por exemplo, se eu colocar o x ao quadrado aqui, eu já vou ter um problema. Né? Porque o x ao quadrado tem duas soluções. Uma das soluções vai ser de um lado do... a x ao quadrado é uma função que ela não é bijetora. Tá?
ela não é bijetora porque ela tem uma mesma altura para dois x diferentes. Ela não passa no teste da reta horizontal. Tá? Ela toca em dois pontos. Quando você for inverter isso, aqui ela é função, desse jeito ela é função, porque cada x tem um único y. Cada x tem um único y. Quando você inverter, esse y vai ter dois x diferentes, então não vai ser função. Então você vai ter que apagar ela de um dos lados, olhar para ela como sendo função bijetora só daqui para cá, ou o contrário, olhar para ela sendo função bijetora, você apaga esse lado e olha só daqui para cá, porque aí ela é bijetora nesses dois lados. Por isso que eu tomei o cuidado aqui de colocar uma função bijetora desse lado. Bom, de cabeça a gente não consegue fazer isso, né? Será que consegue? Bom, vamos tentar de cabeça. Você tem que transformar esse cara nesse cara. Então eu sei que tem que elevar ao quadrado, né? Sei que precisa elevar ao quadrado. Então 3x mais 5 tem que ser... Bom, se eu elevar isso daqui ao quadrado, vai ficar uma função complicada que depois talvez eu não consiga tirar e resumir para x ao quadrado. Então antes de elevar ao quadrado, o que eu vou fazer é subtrair 5, dividir por 3. E depois eu elevo ao quadrado. Será que dá certo? Então isso daqui vai ser esse 5 cancela com esse 5. Aí fica 3x dividido por 3, cancela, cancela, fica x ao quadrado. Então, vamos ver se dá certo. A nossa f de x seria tirar 5 dele e dividir por 3 e depois elevar ao quadrado. Aí a gente coloca então 3x mais 5 e aí dá certo, né? A gente colocaria o 3x mais 5 no lugar do x, subtrai 5, divide por 3 e eleva ao quadrado, que dá x ao quadrado. Deu pra fazer de cabeça também, né? Poxa vida. Eu acho que vai acabar dando pra fazer de cabeça quase todas. Mas vamos aplicar, né? A ideia é aplicar essa técnica da substituição de variáveis, então vamos aplicar a técnica da substituição de variáveis. A técnica chama isso daqui de y, então você tem que y é igual a 3x mais 5, isola o x, que inverte, né? Que isso daqui então na verdade é uma função g, e o que eu estou achando é a inversa da g. X é y menos 5 dividido por 3, e aí f de y é igual a x ao quadrado. Como eu sei que tem que aparecer alguma função de y aqui, eu troco o x por isso daqui. Então fica y menos 5 dividido por 3 ao quadrado. Dá y ao quadrado. Nossa, ficou diferente, né? Não, ficou igual. É isso aqui. Bom, f então de y é y menos 5 dividido por 3 ao quadrado, e se você quiser, você chama f de x, é x menos 5 dividido por 3 ao quadrado, que é o que a gente tinha achado antes, mas infelizmente eu apaguei, tá? Usando a técnica da substituição. Beleza? Bom, então é isso. Dá uma olhada aí nesse vídeo, vai ajudar você a... Imagino que você tenha tentado em casa e já chegou nisso sozinho, mas existe essa técnica da substituição que você acha qualquer f explicitamente a partir de uma f implícita, beleza? Falou, tchau, tchau e bons estudos. E parabéns aí nos estudos, eu vi que você está mandando bem, pelo menos quando eu chego tá tendo aula de química antes, você manda bem pra caramba também, parabéns. Você vai passar aí, certeza, tá? É isso aí.